Muito boa tarde, hoje terça-feira, 5 de dezembro de 2017, aqui quem fala é o Thiago, esse é mais um fechamento de mercado capitalismo. Hoje mais um dia aí de bastante volatilidade para o mercado, né? A Bolsa abriu estável hoje pela manhã, depois saiu informação que o governo teria 330 votos, até 330 votos na base para a reforma da Previdência, a Bolsa chegou a estar subindo mais de 1%. Depois saiu uma outra informação do André Moura, líder do governo na Câmara, que na verdade não teriam 330, não teria nem 170 votos confirmados, né? Então, o mercado acabou azedando, né? O Ibovespa aí fechou com uma baixa de 0,74, 72.500 pontos, né? Como eu comentei, mais volatilidade, né? Segue o imbróglio aí, pelo jeito até os 46 do segundo tempo a gente vai ter essa indefinição em relação a essa questão da reforma da Previdência. Lembrando que são necessários aí 308 votos para aprovação na Câmara dos Deputados. O dólar fechou estável, aí, caindo 0,03 a 13,25. O ouro teve baixa de 0,38. Nos Estados Unidos, bolsas em baixa, 0,37 Dow Jones, 0,27 S&P, 0,11 Nasdaq, que acabou influenciando também aqui no mercado, né? Já na Europa, as bolsas fecharam em leve baixa, 0,08 na Alemanha, 0,16 no Reino Unido e 0,26 na França. O petróleo que estava caindo hoje cedo acabou fechando em alta, aí o WTI alta de 0,26 e o Brent alta de 0,69. Hoje nós tivemos aqui no Brasil dados da produção industrial, que veio em alta, né, 0,2% em relação a outubro, acumulando uma alta aí de 1,9% esse ano e 1,5% nos últimos 12 meses. Hoje também temos o início da reunião do Copom, né, que define amanhã a nova taxa de juros, provavelmente aí baixa para 7%. Né? Já no mercado corporativo tivemos várias empresas aí anunciando captação, né, fazendo emissão de dívidas para captação. Itaú, 1 bilhão em bônus perpétuo, 1 bilhão de dólares em bônus perpétuos no exterior. Minerva, 500 milhões de dólares com vencimento em 2028. E a Rumo anunciou a 10ª emissão de debêntures no valor de 500 milhões de reais. Então, as empresas aproveitando esse bom momento aí para se capitalizar. Hoje também nós informamos que a Petrobras conseguiu um financiamento de 5 bilhões de dólares com um banco chinês, né, com vencimento para 2027. Além disso, a empresa anunciou que aumentou o diesel em 0,7% e cortou a gasolina em 1,3%. De dividendos, amanhã nós temos o pagamento do Odontoprev, 10 centavos, o pagamento que já havia sido anunciado no início do mês. E também tivemos hoje um fato relevante aí dos fundos imobiliários, né? Para quem acompanha fundos imobiliários, a gente tem carteiras e faz recomendações de fundos imobiliários também, né? E esse fato relevante é bem interessante porque foi feita uma oferta, já é a segunda oferta, na verdade, da GTSI Partners, é uma empresa de real estate no Brasil e que atua nos Estados Unidos também, né? Ela fez uma oferta para compra de todo o portfólio do BC Fundo, que é o BRCR11, que é o maior fundo imobiliário do país. Tá? A oferta equivaleria a R$ 115 por cota, né? O fundo tinha fechado a 98, 99 no pregão de ontem, e hoje ele fechou com uma forte alta, né, de quase 6%, 5,71 a 105. Então, se o BTG aceitar essa oferta, né, teria esse espaço ainda dos 105 até os 115 para alta. Mas, por enquanto, o banco ainda não se posicionou. Né? Assim que a gente tiver mais informações, a gente passa para vocês. Já vou passar aqui para o Danilo, né, para comentar em relação a respeito das operações que foram realizadas hoje, comentar a respeito dessa forte volatilidade do mercado, né, que nos acompanhou em novembro e pelo jeito vai nos acompanhar em dezembro, né, sobe num dia, cai no outro, sobe num dia, cai no outro, né, e dentro do próprio pregão, como a gente viu hoje, muita volatilidade, né, e ele vai comentar também a respeito aí das principais ações da Bolsa. No mais, uma boa tarde a todos. Um abraço. Muito boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalismo Consultoria Financeira. O índice Bovespa, então, fechando com uma queda de 0,74%, bastante volatilidade aí. Seguimos em tendência de baixa. Vou traçar aqui para vocês novamente.
testou aqui uma linha intermediária do canal, fez o repique, até tentou superar aqui a retração e também resistência na casa de 73.500 pontos, tocou em cima da LTB e retorna hoje a queda, tá? Vinha subindo bem aí, podendo indicar uma possível retomada e reversão de tendência, da tendência de baixa para alta, e no final do pregão aí acabou entregando esse imbróglio, esse impasse aí da Previdência por parte do governo. Deixou aqui um candle indicando continuidade da tendência de baixa, tocando então linha de tendência de baixa anterior, tocou a média móvel de 21 períodos novamente, conseguiu ficar acima de 73.100 pontos, 73.500 pontos, conforme eu tinha indicado aí na parte da manhã. Se a gente perdesse a mínima do dia de ontem, segue sendo aí, na minha visão, um ponto que pode ser um gatilho para a retomada da tendência de baixa. Claro, precisa perder aqui 71 mil pontos para consolidar a tendência de baixa. Porque esse cenário nos traz aí bastante indefinições aí nas ações, papéis que rompem resistência e não confirmam, papéis que perdem suporte e não confirmam, conforme até falei no Bom Dia Capitaliza. Então, está se dando bem aí quem está fazendo compra no suporte e vendendo resistência com operações de swing trade curtas aí, com objetivos e stops curtos, até pelo fato de comprar e vender no risco. É por isso que a gente está ficando um pouquinho neutro aí nas operações. Geralmente a gente gosta de pegar aí operações com tendências mais claras. O dólar futuro, então segue o embrolho aí, só para fechar aqui, segue o embrolho aí também no índice Bovespa. A gente está aqui num leve triângulo no curtíssimo prazo, com rompimentos numa dessas duas extremidades, a LTB e a região aqui de suporte. Aqui na casa, deixa eu ver certinho para vocês aqui. Vou perder primeiro aqui, região de 72 mil pontos, posteriormente 71.500 pontos aqui, deve ser o gatilho para a retomada da tendência de tendência de baixa, e inverter tendência só acima aqui de 74.500 e posteriormente 75.200 pontos. O dólar futuro também vinha caindo forte, aí fechou com uma queda de 0,09, praticamente estável, foi lá, pegar aqui para vocês, testou a linha de tendência de alta do prazo mais longo, onde passa aqui uma região de suporte, deixou o martelo com volume um pouquinho abaixo da média. Tecnicamente, no curto prazo, a gente está em tendência de baixa, a gente tem topos mais baixos, mas hoje eu já posso sinalizar que a gente está em tendência indefinida no curto prazo, claramente dentro de um triângulo. Então hoje se mantém dentro desse triângulo. A gente precisa aqui do rompimento de uma das duas extremidades, ou da parte superior, da linha superior ou da linha inferior, para o dólar futuro aí tomar uma tendência mais clara no curto prazo. Então, na minha visão aí, agora sim a gente pode aí confirmar tendência indefinida no curtíssimo prazo. Eu vou passar aqui as operações antes de passar as análises dos papéis. Passar aqui antes, então, o petróleo, que eu comentei na parte da manhã, o contrato futuro do Brent aí, uma sinalização de possível topo duplo, até um topo mais baixo que o anterior. Topo duplo, se a gente levar em conta aqui as velas, topo mais baixo, se a gente levar o corpo se a gente levar em conta o corpo dos candles. Hoje até chegou a perder a mínima do dia de ontem, então, se perder a mínima e ficar baixa aí, a gente pode ter uma reversão de tendência para o dólar, mas se perder a casa aqui de 61 dólares. Do dólar não, do contrato do Brent futuro. E o Dow Jones aí, ontem marcou um topo, vem num rally de alta aí, deixou um belo topo ontem, hoje confirma então, Dow Jones deve fazer um movimento corretivo no curto prazo. A Ibovespa está descolado do Dow Jones, mas pode ser um dos fatores que contribuem aí para a queda do índice Bovespa. Então, nas operações hoje de day trade, a gente fez duas em ações, uma com gain, uma com loss. No índice foi apenas uma, a gente ficou bem neutro aí. E no dólar foi uma operação, só uma foi cancelada. Vou passar aqui as operações para vocês, então.
Deixa eu pegar aqui os filtros. Só um segundo, operação. Vamos lá. A gente fez uma operação em BRAP 4, então foi uma compra, saímos com loss de 0,19 e Fibre uma compra com gain de 0,99. Tinha as outras 2, 3 recomendações, mas não ativaram a compra ou a venda não deu start no ativo. BRAP 4, então. Gráfico de 15 minutos. Foi uma compra aqui no começo do dia, um candle rompendo resistência, saindo das médias com volume na média, então a compra de operação da máxima. A gente saiu estopado nesse candle, foi um bom stop, saiu praticamente no 0 a 0, posteriormente caiu direcionalmente o ativo durante o dia todo. E Fibra 3, a gente fez novamente um trade aí no alvo com Fibra, compra no começo do dia, rompimento da máxima, candle saindo das médias, negando o candle anterior, com volume, tocou direto no alvo aí com 0,99, e até na questão da BRAP 4, no momento aí de decidir, preferi BRAP 4, tinha GGBR também dando entrada, se a gente escolhesse GGBR tinha chegado no alvo, depois posteriormente o ativo caiu direcionalmente, então as duas operações de day trade com ações. No índice, vou passar aqui em Z. O índice começou o dia lateralmente, aqui no gráfico de 15 minutos, posteriormente fez um pivô de alta com volume acima da média, a gente não pegou essa entrada, subiu direcionalmente, fiquei observando 5 minutos aí, como a gente não conseguiu dar entrada nos 5 minutos, uns 15 minutos ficou com stop um pouquinho caro, é o padrão que a gente opera, seria um stop aí de 300 a 400 pontos, mas sim, seria uma entrada válida pelo volume, pelo rompimento aí da região de resistência. Nos 5 minutos subiu direcionalmente, não teve nada para se fazer, nem nos 2 minutos, foi quando saiu a notícia aí, não deu nenhuma entrada muito clara nos 2 minutos. Quase não corrigiu na média de novo, subiu direcionalmente devido à notícia aí que o governo tinha os votos para aprovação. Então a gente fez uma venda, na verdade, na resistência que era no diário, justamente aqui na região de 74.250 pontos. Chegou a bater aqui 303, um pouquinho próximo do nosso stop. A gente buscou 200 pontos, como demorou a andar nos 5 minutos, aí eu saí um pouquinho antes, com 130 pontos, se ficasse, teria batido, posteriormente a gente não fez nenhuma operação. No dólar, WDOF, também aí, uns 15 minutos, nos 5 minutos, no momento da notícia, caiu direcionalmente, a gente não conseguiu pegar o rompimento, então não deu folga aí na caída, a gente não pegou essa retomada no movimento de alta, a gente fez aqui uma recomendação de venda em 344, 343, a gente viu que estava forte, alterou para 344, posteriormente cancelou, que teria dado stop aí, então a venda foi só na região de resistência, que em 348, 349, posteriormente tentou uma comprinha aqui em 344 nesse pivô, com objetivo em 347, ficou próximo, a gente saiu em 346 com 2 pontos, ficamos neutros no resto do dia. Então as operações essas de day trade, não teve nenhuma operação iniciada hoje de swing trade. Vamos para a análise das blue chips, aqui os principais ativos. Ambev, ativo aí que vinha em bela alta durante o pregão, com volume acima da média, indicando aqui o rompimento, possível rompimento da região de resistência e retomada do movimento de alta. Entregou tudo no final com volume acima da média, nada a se fazer, só acima do rompimento de R$21. BBAS também deixou um candle parecido aí com o índice Bovespa, perda da mínima, então indica a retomada do movimento de baixo, depois de quase testar aqui a média de 21, BBDC caindo 1,3, também é a mesma característica de BBAS, Bradesco então testou a média de 21, perdendo a mínima, e claro, o suporte pode ser indicação da retomada do movimento de baixa, BR Foods perde o suporte novamente,
ativo aí em clara tendência de baixa, não consegue fazer um fundo. Quem tentou a comprinha contra a tendência nesse martelo invertido, então foi estopado hoje. Provavelmente o ativo vem buscar aqui a região de 36,70, ficar de olho nessa região, uma região de suporte importante também no gráfico semanal. Se o ativo formar um fundo nessa região aí, pode ser uma sinalização de compra, o ativo vem caindo direcionalmente aí, tentando fazer repix, mas nenhum repix sem sucesso. BVMF3, perde a mínima do dia anterior, retomando o movimento de baixa, deve vir aqui testar a região de suporte, R$ 22,20, R$ 22,00, e TSA4, Itaúsa, mais clara aqui em movimento lateral, então a perda de suporte nas 29 deve aqui retomar a sua tendência de baixa, lembrando aqui, se a gente olhar para um prazo mais longo, a gente está em tendência de baixa. Croton, 0,56 de queda, também a perda aqui de 17,20 deve intensificar aqui um movimento de queda para o ativo, que vem no prazo mais longo, tendência de baixa, tentou aqui reverter tendência, não conseguiu, está caindo de forma devagar aqui, se não me engano, o OBV está bem vendedor, deixa eu dar uma olhada, isso mesmo, o OBV já perdeu o seu suporte, então perdendo 17,20, aí eu vejo venda. Petro 4, é uma indicação de possível rompimento falso, vinha positivando durante o pregão, no final do pregão aí perdeu a mínima do dia de ontem, hoje fecha próximo da mínima, corpo do candle se mantém aqui na região de suporte, então perdendo a mínima do dia de hoje, é retomada da tendência de baixa para Petro 4, para anular o movimento de queda, então ficar acima de 15,81. E Vale 3, ativo aí, que veio de forte alta desde o fundo anterior, fez aqui, subiu cerca de 11%, muita gente comprando aqui na operação da máxima desse candle, conforme eu indiquei aí, muitos ativos que estão indicando o rompimento não confirmam, a compra a gente não fez, eu pelo menos não indiquei pelo fato aí do OBV estar inferior ao topo anterior, se a gente for ver aqui esse topo aqui deixado no dia 5/9, e hoje deixa um belo candle de topo, indicando possível rompimento falso com volume acima da média, então aí quem está comprado e não realizou lucro, stop na mínima aqui na região de 35,80, ou aqui na região de 34,80. Uns ativos para a gente comentar aqui de destaque, então. Destaques de alta, SLED 4 subindo aqui uns 4%, deixou um padrão de fundo com volume abaixo da média, não vejo nada a se fazer, a não ser que se tivesse um volume bem acima da média, o BV segue aí sem mostrar divergência da tendência de baixa. Hipermarcas, então, subindo com volume acima da média, eu vejo compra se o ativo for lá testar a região de resistência, fazer movimento corretivo posteriormente romper, não compro, o papel está 3 dias subindo forte aí, ainda mais nesse momento que a gente está no Ibovespa aí de indefinição do viés da maioria dos ativos aí, conforme eu disse, rompe resistência, volta, rompe suporte e volta. Hipermarcas, então, destaque de alta, VEG, para a gente estava de olho para comprar, vinha com volume abaixo da média, as duas últimas horas do pregão rompeu resistência, tentou devolver no final do pregão, fechou aí acima, deixa eu ver se fechou, fecha acima então da resistência, com o OBV no gráfico diário ascendente, então temos uma configuração de bandeira, configuração gráfica de bandeira, ativo em tendência de alta, fazendo um pivô, pode sim se buscar uma compra aqui em 23,81, com stop lá no fundo anterior, para buscar aqui o alvo dessa bandeira. Deixa eu projetar aqui para vocês. Não teríamos alvo aí primeiramente 24,37, 24,40, 25,25, 26, posteriormente 27,15, R$27 aí, lá na projeção com alvo máximo, lá na casa de 30,54, é bastante chão para andar até lá. Mas eu botaria primeiro um RP na casa de 25,25, posteriormente alvo final é 27,15, ou até mesmo aqui na casa de R$26 para swing trade, o único ativo que eu vejo compra no momento, com configuração aí de compra
rompendo região de resistência. No semanal está interessante também, mas se a gente for ver no gráfico semanal aqui, o OBV fica devendo o rompimento. Então, sinal de alerta para o gráfico semanal. No gráfico mensal, o OBV está ok. Zetec, destaque de alta, então, a ativa abriu em forte gap de alta, uma alta de 2,37, movimento difícil de se pegar no swing trade, só pegou quem fez a compra no fechamento do dia anterior, volume acima da média, no momento eu não vejo compra, até porque a gente tem uma região de resistência algo acima aqui na casa de 24,50, então espero aí um recuo, uma acomodação dos preços para a gente pensar numa compra proativa rompendo a região de 24,50. Destaques de baixa, então, Portobello fazendo pivô de baixa, uma queda de 4,56, com volume um pouco abaixo da média, ativa aí que vem caindo vários dias direcionalmente, então não busco venda no momento, espero uma correção para pensar numa venda. Uzi Minas está bem interessante para venda, trabalhando dentro de um triângulo, hoje caiu aí 4,23, com volume um pouco abaixo da média, o OBV ainda está indicando um pouquinho da força dos compradores, mas sim, a perda do suporte em 4,840 habilita para uma venda aí no curto prazo e o rompimento desse triângulo. Então, atenção para quem está comprado aí. Uma possível venda para os Minas. SNA3 ativa em tendência de baixa, vem testar a zona de suporte, fechou praticamente na mínima. OBV tem uma divergência no movimento do preço no momento, mas graficamente que é uma venda na perda do suporte na casa aqui de 7,26, posteriormente 7,19. Marfrig aí nos destaques ontem de alta, ativo fechou na máxima com volume acima da média, todas as indicações técnicas para compra com OBV ascendente. Praticamente hoje devolve então toda a alta de ontem. Nós não efetivamos a compra aí pelo fato de estar testando uma LTB do prazo mais longo, segundo toque. A gente já tentou aí, enquanto o Bovespa estava clara tendência de alta compra no rompimento de LTB. E geralmente os ativos voltam aí na maioria das vezes que a gente tentou a compra. Então, esse foi o motivo, segundo motivo que o stop estava longe. Então, o ativo fazendo aqui uma indicação de topo, pode ser uma indicação de rompimento falso, então atenção se perder aqui a casa de 6,72. Os ativos a gente ficar de destaque, então, para a gente dar uma olhada aqui. Olhos Maris com volume acima da média, deixou um candle aqui, pode indicar retomada do movimento de baixa, depois de tocar a média móvel de 9 períodos, o OBV vem bem vendedor, já perdeu a região de suporte, então atenção na perda da mínima dia de hoje, pode ser uma venda aqui abaixo de 6,94. Azul também deu uma indicação aqui de tentativa, estava em tendência de alta no curtíssimo prazo, perdeu praticamente o fundo aqui, deixou uma vela, hoje deixa um candle indicando aqui a retomada do movimento de baixa, deixa eu apagar esses riscos aqui para vocês, foi lá, deixa um candle de retomada no movimento de baixa, então perdendo as mínimas pode ser uma venda, se não me engano o OBV está vendedor, não, o OBV está divergindo do preço, o trader mais agressivo aí pode tentar sim uma venda perdendo a mínima no dia de hoje. GAP4, outro ativo que estava interessante para compra. Para quem fechou o olho aí por causa do volume abaixo da média, hoje provavelmente se botou stop na mínima foi estopado, o ativo fez um pivô de alta, tinha condição técnica de compra. Deixa eu dar uma olhada, o OBV que não tinha rompido a resistência, um dos fatores que a gente não fez a compra, então pelo rompimento, hoje devolve toda a alta, pode ser uma indicação de rompimento falso, atenção se perder a região aqui de 24,80 pode desenvolver um movimento de baixo mais forte, mas temos aqui uma forte região que pode segurar o papel na casa de 25,30. 4, CL3, ativo no triângulo, tentou o rompimento do triângulo, não conseguiu, segue. Eu sigo aguardando uma confirmação mais forte para pensar numa compra e também numa venda. Por enquanto, nada a se fazer. Quem comprou no risco aqui, ou seja, no fundinho aqui, provavelmente já fez a RP e está com o stop posicionado na entrada, uma compra curta. ELET 3, ELET 6, papel em clara tendência de baixa.
deixa aqui um candle indicando continuação, então a perda mínima do candle aqui, porque o trader mais agressivo, é uma venda com o primeiro objetivo lá no fundo anterior, tanto o ELET 6 como o ELET 3 estão com a mesma configuração interessante para a venda. GBR4. Então tem a indicação do pivô de baixa, com volume abaixo da média, um candle um tanto quanto fraco. Hoje testa aqui LTB do prazo mais longo, deixa um candle de topo e se a gente seguir dentro desse canal, então pode retomar o movimento baixista de GBR4, assim como o Goal, que também tem uma bela sinalização de compra, um volume acima da média, candle fechando na máxima, OBV rompendo resistência, numa compra técnica, dentro dos parâmetros que possibilitava a compra técnica, a gente não fez a compra justamente, porque também passava uma LTB, hoje deixa um candle de topo com volume na média, pode ser indicação do rompimento falso, eu fico aguardando aqui uma correção, um rompimento da máxima aqui do candle preto, para pensar numa compra. JBS, que rompeu o LTB, e hoje aí toca numa região de suporte, deixa um candle de topo, ativo aqui, pode fazer um movimento corretivo, e aí sim, nos dá a oportunidade de entrada, quem não entrou no rompimento, a entrada boa foi aqui nesse rompimento da LTB, quem fez essa compra já chegou no seu alvo no curto prazo. Nome 4, da indicação de fazer um possível rompimento falso, deixa aqui um dojizinho, em cima da média móvel, OBV aqui que segue ainda comprador, mas para o trader agressivo, então é uma venda perdendo a mínima de hoje, com stop lá na casa de R$16 é um trade válido. E Rail 3, ativo aí que perdendo a mínima do dia de hoje, confirma aí, entraria em tendência de baixa, na verdade, que nós temos aqui a configuração de um fundo duplo, topo duplo, então perdendo a mínima aqui, ativo consolida a sua tendência de baixa no curto prazo, ativo interessante para se pensar numa venda. Então essa foi a análise de fechamento do pregão, nos encontramos amanhã na análise no Bom Dia Capitalismo. Forte abraço a todos, uma boa noite.